Bom dia, pessoal do Conjuntura Macro, e vamos para a agenda de hoje. Hoje é dia 10 de março, uma segunda-feira, e nós teremos, como sempre, todas as segundas aí, a divulgação daquele boletim Focus, né, com as expectativas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. A gente vem de uma semana carnavalesca, o boletim saiu, mas veio bem estável, quase sem nenhuma alteração para 2025, 2026, só uma pequena alteração em 2027. Nós víamos já com aquela preocupação que vínhamos numa sequência de piora de expectativa de inflação, era já a 19ª semana consecutiva de piora na expectativa de inflação, mas a semana passada houve uma estabilidade. Nós brincamos aqui que o famoso tá ruim, mas tá bom, os números estavam muito altos lá na expectativa de inflação, mas pelo menos eles se mantiveram, estavam em 5,65, 2,01 no PIB. E por falar em PIB, o PIB deve sofrer alguma revisão nessa nova edição do Boletim Focus, porque foi divulgado o PIB do quarto trimestre do ano de 2024 do Brasil. Então todo o mercado, os analistas, economistas estão se debruçando, né, nos detalhes desse número, e isso daí deve afetar a divulgação também do PIB, que na última previsão do Focus era 2,01. Esse boletim ainda não saiu, nós estamos aguardando para que ele saia, sempre com uma expectativa positiva, mas no campo da inflação é um pouquinho complicado. E falando em inflação, hoje nós vamos ter alguns indicadores. Vamos ter o IGPDI fechado ali de fevereiro, que é aquele indicador divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, faz parte daquele grupo IGP, que ele consolida 3 indicadores: índice de preço atacado, IPA, preço ao consumidor, IPC, e INCC, índice da construção civil. Ele veio de uma variação de 0,11 ali em janeiro, e aquela variação foi menor porque ele teve impacto de algumas commodities que tiveram queda de preço, soja, minério de ferro também, e também uma rebarba lá daquele efeito da energia elétrica, né, que a gente lembra do bônus de Itaipu, que deixou ele ali no mês passado com uma variação um pouquinho mais leve de 0,11, mesmo assim em 12 meses 7,27. Então é uma variação muito significativa. A inflação segue preocupando bastante. Só para ter uma ideia, no mês anterior, então, seria novembro, ele já vinha de uma variação bem significativa de 0,87 no mês e 6,86 em 12 meses. Teremos também aquele indicador semanal divulgado pela FGV-IBRE, que é o IPCS, o Índice de Preço ao Consumidor, que é divulgado, a gente já está acostumado aqui semanalmente, todas as segundas, e ele veio com uma variação, ele vem num crescendo. Na última divulgação da semana anterior, ele veio com 1,18 no mês, 1,18 no mês e 4,03 no acumulado de 12 meses, uma variação bem significativa. Ele já vinha em pior em relação à semana antecedente, porque a semana antecedente havia sido apontado 3,88 de variação em 12 meses. Todos nós estamos sabendo que existe uma preocupação muito grande até por parte do governo. A gente acompanha na mídia agora mesmo. Eles estão tentando controlar ali os preços de produtos de alimentação com isenção de imposto de importação, uma das medidas. Outra medida é uma certa pressão para que os estados isentem totalmente o ICMS dos produtos da cesta básica, e por aí vai. Existe toda essa preocupação, como nós já dissemos aqui. A inflação de alimentos é uma inflação que tem um impacto econômico, mas ela tem um impacto político também muito forte, porque ela afeta diretamente a maior parte da população. E por falar em cesta básica, hoje nós teremos um indicador muito importante, o indicador do DIEESE, que é aquele indicador da Pesquisa Nacional da Cesta Básica, e do salário mínimo também, porque eles divulgam o salário mínimo que seria necessário para atender às necessidades constitucionais, né, que a Constituição estabelece o que todo cidadão precisaria. É uma pesquisa muito interessante para que a gente tenha uma dimensão, como eu sempre falo aqui, além dessa discussão econômica bonita, teórica, de uma questão prática. É um abismo que nós temos que conquistar, né? Então, a última pesquisa que saiu da cesta básica, ela teve como maior valor São Paulo com R$ 851, e o menor valor lá em Aracaju com 571. Houve aumento em relação à pesquisa antecedente. Então agora é fevereiro, essa que eu falei é de janeiro, né? E a de dezembro, ela vinha com 841 e 554. Então vejam que já houve um aumento. E qual seria o salário mínimo necessário para atender uma família com 2 pessoas? Seria um casal, vamos dizer, mais 2 crianças, 2 filhos.
Segundo o Diese, esse salário mínimo seria de R$ 7.156. Isso mesmo, R$ 7.156. No mês anterior, esse daí seria o que foi calculado em janeiro. E em dezembro, R$ 7.067. Vamos lembrar que o salário mínimo oficial do Brasil é de 1.518. Então você veja um gap que nós temos aí muito grande. Isso daí dá para uma discussão longa, teórica, enfim, de todo jeito. Então no Brasil nós teremos esses principais indicadores. Hoje no exterior sairá o PIB do Japão. O Japão vem num momento de retomada de crescimento, né? E a expectativa é que venha com 0,7 aí de crescimento no trimestre, né? No quarto trimestre de 2024, frente ao trimestre anterior, e 1,2 na comparação interanual entre os trimestres. É um crescimento até que razoável aí para o Japão, embora um pouquinho de queda em relação ao número anterior, mas é um número significativo. Alguns analistas já apontam que pode ser que tenhamos uma mexida nos juros aí do Japão, né, que é aquele juro horrendo de 0,5% ao ano, né? Mas vamos ver então, e como que fechou a semana passada, na sexta-feira? Nós já discutimos aqui, falamos já até longamente sobre o PIB, né, que foi o número mais importante, que acabou afetando mercados, acabou afetando todas as opiniões, a mídia e tal, e a gente viu que o PIB fechou no fechadinho do ano 3,4, então o número ele veio um pouco inferior ao que o mercado esperava, então o mercado esperava no fechadão do ano 3,5, veio 3,4, mas ele ainda veio um número, para o ano fechado, ele veio um número até que positivo. O que não foi positivo é o comportamento ao longo do ano. Ao longo do ano, a gente sabe que nós tivemos um decréscimo bem significativo, que a gente já vinha acompanhando aqui, ali no quarto trimestre de 2024, né, com as pesquisas mensais divulgadas ali pelo IBGE, pesquisa mensal da indústria, comércio e serviços, já vinham apontando um decréscimo, uma maior acomodação da economia, e realmente isso ficou aqui bem apontado no crescimento do trimestre, do quarto trimestre, que veio com 0,4, expectativa de mercado 0,9. Aliás, expectativa de mercado 0,4, ela veio em 0,2. Então, esse foi o lado negativo. Nós também analisamos aqui que um outro lado negativo, a gente já vem acompanhando, é que a agropecuária não conseguiu contribuir, embora a parcela de participação no PIB seja pequena, mas comércio e serviços contribuiu muito mais, e a agropecuária teve até um crescimento negativo, vamos dizer assim, né? Os serviços e indústrias contribuíram para esse resultado com um pouquinho mais de 3%, e a agropecuária, ao contrário, com menos 3%. Então, esses foram alguns dos números, aí tem mais detalhes, não dá para a gente ficar discutindo aqui esse número que é muito importante, que saiu, talvez o número mais importante ali da sexta-feira. Nós tivemos também aí um outro número preocupante que saiu ali na sexta-feira, foi a balança comercial de fevereiro, e ela tinha uma expectativa, gente, de 1 bilhão 900 milhões de dólares de superávit, então 1 bilhão 900 milhões, e ela veio com um déficit de 320 milhões, obviamente impactado por quê? Aumento das importações, diminuição das exportações. Esse número, ele realmente é preocupante. Então, isso daí a gente estava olhando aqui, foi o maior déficit comercial, foi o primeiro déficit comercial desde o início de 2022, então vocês vejam só, é uma questão importante, né? Que tem que ser avaliada. Vamos torcer, a gente não pode se debruçar nesse número, mas vamos torcer que seja uma coisa pontual aí, que seja mais do mês, um problema estatístico, um problema pontual com alguns produtos, alguma coisa. Ao longo do ano, como teve uma variação muito positiva lá em janeiro de 2 bilhões 160 milhões, ao longo do ano nós temos ainda o superávit de 1 bilhão 934. Pode ser que tenham ocorrido antecipações de operações com essas questões tarifárias, tem todas as questões que envolvem a balança comercial. A gente já vinha falando aqui que toda essa questão tarifária internacional, ela impactaria a balança comercial. Nós tivemos também lá na sexta-feira o índice de variação de aluguéis residenciais, aquele indicador divulgado pela FGVI, veio de fevereiro, com 1,81% no mês. Isso mesmo, 1,81% no mês, e a variação em 12 meses de 8,01%. Então, vocês vejam que como os aluguéis têm aumentado muito acima da inflação. Vocês vejam que nós
a gente vem tendo impacto de preço de todo o setor, né? Ele vinha também já de uma variação de quase 8% na medição anterior. A gente já havia dito aqui que está tendo um pouquinho de desincentivo para aquisição de imóvel próprio, financiamentos em decorrência do quê? Das taxas de juros, das dificuldades que as pessoas vão passando, então elas acabam optando ou momentaneamente ou pelo aluguel. Então você tem um aumento ali da demanda também, né? Esse período, principalmente em janeiro, nós sempre temos um pouquinho mais de concentração de correções, reajuste de aluguéis, mas é um indicador preocupante. Como a gente havia falado sobre os números que serão divulgados hoje, a inflação segue como uma preocupação central e principal da economia como um todo. Bom, lá no exterior a gente teve um grande número, claro, foi os dados da folha de pagamento, o payroll, né? O payroll dos Estados Unidos, com ganho médio de hora trabalhada, que ele veio dentro da expectativa de 0,3, não se alterou. Aliás, ele veio em queda em relação ao mês anterior. Esses dados são de fevereiro, que o ganho médio foi 0,5, ele veio com 0,3. O payroll não agrícola, geração líquida de vagas não agrícolas, ela veio com 151, a expectativa era 159, e no mês anterior veio com 125. O payroll privado veio com 140, bem acima do anterior, que foi de 81. E o payroll do governo, que havia toda aquela preocupação, todo mundo se lembra daquelas medidas adotadas pelo governo Trump lá, cortando empregos públicos que estavam demais, não sei o que lá, ele veio com 11 mil vagas. A taxa de desemprego, essa aumentou um pouquinho, ela estava em 4 e veio para 4,1, que é quase uma estabilidade. Nós tivemos também um PIB do quarto trimestre lá na zona do euro, e ele até que veio, no quarto trimestre, comparando com o trimestre anterior, ele veio com 1,2, uma variação bem significativa. Ele não veio muito bem na comparação com o trimestre anterior, que deu 0,2, mas a gente sabe que a zona do euro está investindo, já reduziu os juros, enfim, eles vêm nesse esforço, né? Também precisa ver o que vai acontecer com a Alemanha, parece que eles têm uma questão de investimento militar, então precisamos olhar com mais atenção, mas pelo menos está no positivo. Um dado que preocupou também, que foi divulgado, foram os índices de inflação da China. Lógico, todo mundo quer inflação zero, inflação negativa, só que a inflação muito negativa também, ela pode começar a indicar um país ali num processo de recessivo, né? Um processo que você não está tendo demanda ali pelos produtos. E o IPC deles ali de fevereiro, ele veio com menos 0,20 no mês e menos 0,70 em 12 meses. É um indicador que ele veio pior do que a expectativa, e muito, assim, pior, né? A gente entende. No mês anterior foi de 0,7 no mês e de 0,5 em 12 meses. Ele veio em deflação, veio em uma variação negativa, né? Melhor talvez fosse variação zero. A negativa já precisa começar um pouquinho de atenção, que você pode ter uma distorção na economia. E a mesma coisa aconteceu com o PPI deles, que é o índice de preço ao produtor, que veio com menos 2,20. Balança comercial deles sempre explodindo, né? Eles divulgam a de fevereiro, eles têm uma certa habilidade, 170 bilhões, a expectativa era de 143 bi, e o anterior havia sido 104 bi. Aqui é aquele ponto que a gente sempre destaca, que o Trump fica de olho, fica maluco, como pode o pessoal ter esse superávit e nós termos um déficit, que eles têm um déficit quase, a gente sempre explica aqui, que é quase na mesma proporção. Enfim, esses números acabaram afetando um pouquinho os fechamentos aí da Bolsa. A Bolsa fechou em 125.034, encerrou a semana passada, sexta-feira, com variação positiva de 1,36. O que o mercado aqui, a gente sabe que tudo precisa tomar muito cuidado nessa questão. Na parte corporativa, a gente teve várias contribuições positivas, a Vale, a Petrobras, os bancos também contribuindo positivamente, e até, olha que interessante, varejo, o Magazine Luiza. E sabe por quê? Olha como o mercado é danado, né? Esse PIB um pouquinho menor do que o esperado, essa questão dessa acomodação que vem sendo sentido, o mercado já captou já uma sinalização de que pode ser que nós não tenhamos tanta forçada de juros à frente. Não estamos falando desse 1% que deverá vir aí para 14,25%, mas aqueles 15% que o pessoal está estimando lá no final do ano e tal, pode ser que isso daí, como a gente vem tendo esse desaquecimento da economia, o mercado interpreta que pode ser que ocorra uma folga nos juros, ou seja, um incentivo da renda variável, para vocês verem como que é essa questão, né? E
Na parte do externo, aquela instabilidade total com relação ao Trump, ninguém sabe o que vai acontecer, como ficarão as coisas. Na parte do nosso dólar aí, a gente teve uma desvalorizaçãozinha de 0,35. Aí tem o efeito um pouquinho inverso ao que a gente falou na Bolsa, lógico, você tem uma economia menos pujante, com um possível queda de juros, queda ou manutenção, estabilidade de juros, lógico que você deixa de ser atrativo ali para o capital que vem buscar taxas reais altas, né? Então também isso impactou também, não é só isso, né, gente? A gente sabe aqui que você tem N fatores especulativos, externos, enfim. O petróleo veio em alta aí de 1,30, vocês viram ali que a Petrobras também teve então essa respostinha mais ou menos positiva. As bolsas lá de Nova York fecharam em alta, embora na semana elas tenham fechado em queda. Eles encerraram a semana passada em queda. O DXY, o índice do dólar, ele também veio em queda de 0,21, na semana uma queda de 3,50. O VIX, o de volatilidade, ele está seguindo bem o nome dele, volatilidade. Isso aumenta, diminui, por causa dessa instabilidade internacional gigantesca, né? Por exemplo, agora mesmo eu ouvi a notícia aí que o Israel voltou a bombardear posições lá em Gaza. Então vamos torcer para que seja uma coisa pontual, que não recrudesça novamente esse embate, essa guerra, porque aí afeta tudo, afeta, além, como a gente sempre fala, da questão humanitária, afeta a questão do petróleo, enfim, logística, tudo. Então o VIX ele veio com uma variação, ele se recompôs, né? Ele reduziu 6% na sexta-feira, mas na semana ele variou 19%, uma variação bem alta. O ouro também teve uma pequena queda na sexta de 0,43, mas na semana aumentou 2,30. O Bitcoin também 3,78, aumentou na semana 2,55, sempre lembrando que essas, no caso o Bitcoin e o ouro são quase, né, commodities, vamos dizer assim, eles têm uma variação a cada segundo. Se a gente olhar hoje já está tudo diferente. Então isso daí que a gente tinha para falar. Teremos uma semana com um indicador importante, o principal indicador da economia nacional de inflação, que é o IPCA, deverá sair. Teremos também indicadores de atividade muito relevantes, hein? Pesquisa da Indústria, Comércio e Serviços do IBGE nessa semana, relativos a janeiro. Então, por que são importantes? Porque a gente vai começar a ver se esse desaquecimento, se essa acomodação ela realmente vai se manter, né? Lógico que tem que comparar com janeiro do ano passado e tal, mas então a gente vai ter bastante coisa para conversar. Contamos aí com suas opiniões, comentários, sugestões, críticas. Se tiver algum texto, indicação de artigo, de livro, o que for, por favor, tragam para a gente. Então, uma excelente segunda-feira, excelente semana, sempre com muita saúde, muita paz. Um grande abraço a todos.